queria te perguntar a respeito de guerra cultural, por exemplo, né? Eu não sei se há uma divisão dos liberais e conservadores no quesito guerra cultural, se o liberal ele é mais pragmático, assim, se ele, não, a gente vai e entra no Estado e a mudança tem que ser feita de dentro para fora e etc. Enquanto que, às vezes, o conservador, ele, não, cara, a gente tem que mudar a mentalidade do povo, porque o Gramsci chegou lá e nos anos, sei lá, 50, 60, começou a incutir esquerdismo nessa galera. Como é que você vê o papel da guerra cultural dentro desse ambiente liberal, libertário? Eu acho que é fundamental. Se você não ganha na cultura e não ganha na discussão moral, você não vai ganhar nunca. Tão simples quanto isso. Talvez aí os liberais históricos, não diria os liberais brasileiros, tenham pecado em relação aos conservadores. Os conservadores perceberam a importância cultural muito antes, porque os conservadores fazem uma espécie de união entre a discussão de virtudes, valores pessoais com sociedade. Então está muito fácil para os conservadores defenderem e verem isso. E os liberais que tentando isolar a questão, o seu foro pessoal da sociedade, eu acho que talvez não se deram conta da importância da cultura nisso. Eu costumo dizer o seguinte, é como se a gente estivesse num campeonato de futebol. Tem o time marxista, o time keynesiano, o time liberal, o time anarcocapitalista, o time conservador, um grande campeonato. Como é que funcionam os times? No time, você tem o goleiro, que eu chamaria de o grande mentor intelectual daquela doutrina. Então, no caso, vamos dizer, do conservadorismo, seria o Burke, ou no caso do liberalismo, o Mises, no caso do marxista, o Marx, são bons goleiros, todos eles são, na sua especialidade, né, no seu time, são bons. A defesa são os doutores, os PhDs, que estão transformando essa doutrina original na realidade atual da sociedade. Né? E aí, no Brasil, pelo menos, a defesa marxista é imbatível, absolutamente imbatível. Ainda não chegamos na cultura, mas na academia. Cara, a nossa defesa liberal é super vazada. Dos conservadores eu diria que também porque qual o grau de dominância dos conservadores nas universidades? Pífio. Então a gente tem defesas vazadas, goleiro bom, defesa vazada. O meio campo, que é o centro nervoso do futebol, é justamente a cultura. Onde estão os jornalistas, os vloggers, os dramaturgos, os escritores. Tudo que diz respeito à cultura está no meio de campo. O meio de campo é aquele que trabalha a bola para o centroavante botar no gol. E o centroavante é o político. É o cara que espera a bola ser trabalhada pelo time e aí consegue, porque foi lhe dado um passe bom, consegue, claro que tem que ser bom também, driblar na hora H, chutar de primeira e tal, aproveitar o momento, que nem o Romário, e aí faz o gol. Esse é o político lá no final. Mas ele não consegue viver de lançamento do goleiro para ele. Ele precisa da defesa, que não vai deixar tomar gol. Ele precisa do meio do campo para criar, para ele fazer gol. Então, a gente que tinha um time muito ruinzinho, de segunda divisão, porque a gente não tinha defesa e não tinha meio de campo. O nosso meio de campo era horroroso. Mesmo hoje, eu diria que, pelo menos no time liberal, talvez o conservador seja um pouco melhor, vem o Chico Buarque e dribla todo mundo. Tão simples quanto isso. A gente continua tendo o meio de campo deficiente. Mas a gente subiu muito na tabela. A gente tem mais torcida do que tinha antes, conservadores e liberais. A gente tem principalmente treinador de goleiro, campos, infraestrutura, que são os think tanks. A esquerda não tem think tank. Né? Não tem que fica aí, grandes think tanks ótimos. Tem, mas não são tão eficientes, na minha opinião. Então, a gente está com um time que está sendo preparado para ganhar o campeonato. E já começou a subir, fazer gol. E aí o político é aquele que tem faro para falar, peraí, eu quero jogar nesse time que está subindo. Sim. E eu vou dizer que eu sempre fui liberal, eu sempre fui conservador. Agora eu quero jogar naquele time. Então, sempre fui isso. Não, passa para mim a bola, que eu quero fazer gol e aparecer como o artilheiro do campeonato. Entendeu? Então, a gente está nesse jogo e veja a importância fundamental da cultura. Que time que pode ganhar qualquer coisa sem o meio de campo? Não tem como.
Verdade. E você, nesse jogo, inclusive, tem uma editora, né? Verdade. LVM. Exato. É pensando nisso? Claro. De alguma forma? Fala para nós um pouquinho da história da editora. A editora é assim, quando eu estava com o Mises, né, há alguns anos, e a gente chegou a publicar talvez 70 títulos, mas assim, fundo de quintal. Então a gente mesmo lá fazia a capa, desenhava a capa, a gente arrumava um cara para fazer diagramação, a gente fazia revisão e tal. Era um negócio super improvisado. Mesmo assim, a gente publicou uma opção de livros. Aí chegou um momento que eu falei assim, pessoal, não dá para ser amador assim. Eu vou abrir uma editora for profit com sócios, né? São 4 sócios, Rodrigo, Luiz, Raduan. E vamos fazer profissionalmente isso. O Instituto Mises faz um acordo, transfere esses títulos entre esse aqui, né, os 6 lições. O primeiro foi os 6 lições? Lá Não, tinha 70 títulos, 60 títulos. O Já Mises foi já foi tudo. Uhum. A LVM, claro que vai trabalhar mais aqueles que vendem mais, aí troca a capa, faz uma revisão, bota um prefácio, não sei o quê. E a LVM, puxa, alcance nacional, etc. E aí ampliou-se o foco também. Passou a ser tudo menos esquerda. Esse é o nosso foco. Se for tema e não ficção, né? Ficção é outra coisa. Então, não ficção e tudo menos de esquerda, a gente pode publicar. Já é um nicho, mas é um nicho grande. Sim. Mas cabe conservadorismo, cabe empreendedorismo, cabe anarcocapitalismo, cabe tudo que você pode imaginar. Neoliberalismo eu não deixo não, viu? É porque tá meio travestido ali, né? Tá esquerda jogando pra disfarçada. esquerda. Tá em cima do muro, o diabo é o dono do muro.